Bom dia a todos, eu sou Manuel Graça Manjolo e é um grande prazer ter-vos do outro lado para falarmos de Direito Administrativo e Constitucional nas nossas lições habituais. Hoje vamos falar do princípio da constitucionalidade. O princípio da constitucionalidade é de grande importância ao nível do nosso direito constitucional angolano e vem referenciado nos termos do artigo 6º da nossa Constituição de 2010, onde se pode ler de forma sintética que a validade dos atos jurídico-públicos está dependente da sua conformidade com a Constituição. A Constituição é a mola impulsionadora, ou ainda, se quisermos, é o fundamento de toda a atividade que é praticada ao nível do aparelho governamental, bem como ao nível do aparelho privado. Todo e qualquer ato deve estar em consonância com os valores e preceitos constitucionais, sob pena de estarmos perante uma inconstitucionalidade, uma desconformidade, ou formal, ou material, ou ainda de natureza orgânica. Mas importa atentarmos para o sentido e o que o artigo 6º da Constituição diz relativamente à supremacia da Constituição. Primeiro, podemos constatar que a Constituição é a lei suprema da República de Angola. Sendo lei suprema da República de Angola, todas as demais leis devem estar em consonância com os valores que são propalados pela própria Constituição. Nenhuma lei no plano ordinário deve estar em desconformidade com a Constituição. Sendo a lei superior do Estado, todas as demais leis devem-lhe obediência, porque o fundamento de validade das demais leis depende da sua conformidade com a Constituição. Segundo, o Estado subordina-se à Constituição e funda-se na legalidade, devendo respeitar e fazer respeitar as leis. Por força deste princípio da constitucionalidade, o Estado subordina-se à Constituição. Aquela coletividade que se afixou num determinado território de que a senhora instituiu por autoridade própria um poder político relativamente autónomo e soberano deve obediência escrupulosa aos ditames da Constituição e, ao mesmo tempo, devendo respeitar e fazer respeitar as demais leis que existem ao nível do Estado. E recordar mais uma vez que o Estado vai respeitar as demais leis com o fundamento de que tais leis estão em conformidade com os ditames da Constituição. Por último, as leis, os tratados internacionais e demais atos do Estado, dos órgãos do poder local e de outros entes públicos só são válidos se forem conformes à Constituição. Por exemplo, determinado tratado internacional que Angola entende ratificar no domínio das relações internacionais só pode ter validade se estiver em conformidade com a Constituição. Suponhamos que um tratado internacional não esteja em conformidade com a Constituição. Por força deste preceito, este tratado não pode vincular a ordem jurídica angolana. Deve, portanto, completamente ser afastado por estar em divergência com o conteúdo da Constituição. Aqui, os atos relativos aos órgãos da administração local do Estado devem igualmente estar em conformidade com a Constituição. E é isto que nós chamamos de supremacia da Constituição em relação aos atos públicos ou ainda privados que sejam praticados no exercício da função administrativa ou ainda no exercício de funções privadas na interação que se vai estabelecer no dia a dia. Aqui é importante mais uma vez realçar que a Constituição está acima
de todos os atos, está acima de qualquer vontade de um ente público e por isso deve ser observada sempre e as autoridades públicas têm este compromisso, têm este pacto de não desrespeitarem os valores da Constituição. Observemos as normas da Constituição, porque a Constituição é o documento fundador do Estado e é que vai delimitar a organização política, econômica, administrativa, cultural de um determinado Estado. Então, todos os entes devem observar rigorosamente a Constituição. Grato pela atenção dispensada, que Deus abençoe Angola e os angolanos. Um bom dia especial a todos que nos têm acompanhado.